Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. Essa palavra fala de um homem que andou nessas terras, andou aqui na terra. Esse homem é Isaac, filho de Abraão. A Bíblia fala que ele foi expulso de vários lugares por causa dos poços que ele abria. Os amalequitas vinham e expulsava eles daquele lugar. Eles iam embora, abria outro poço e eles vinham e tampava os poços, expulsando eles da terra. Então o rei Abimeleque, a palavra fala que entendeu que Isaac tinha o favor de Deus com ele, porque eles tapavam o poço, ele saía, ia para um lugar perante os olhos humanos, ruim, deserto, e abria poço e lá dava água. Então chegou um ponto que Abimeleque viu que não adiantava lutar com Isaac, porque o favor de Deus estava com ele. E os filisteus perseguiam Isaac, tudo que ele fazia na terra, eles vinham para poder atrapalhar. Eles vinham, tampavam os poços, expulsavam eles. Mas só que todo local que Isaac chegava, ele prosperava, porque o favor de Deus estava com ele, a mão de Deus estava protegendo. Então não importava o local. E o que importava era o favor de Deus. E é o que eu sempre falo aqui em minhas lives. Se nós tiver ouvido a voz de Deus e caminhar segundo o favor dele na nossa caminhada, no nosso projeto, as pessoas podem até tentar atrapalhar com inveja, de alguma forma, mas se nós tem o favor de Deus, ainda que nós é expulso de algum lugar, para onde nós for, nós vamos dar certo nas nossas coisas, porque Deus vai estar conosco, nos guiando. E é isso que aconteceu com Isaac. A palavra fala assim: certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Alzete e ficou o comandante do seu exército. Isaac perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo, se tem ódio de mim, e ante me expulsaram da sua terra? Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com vocês, e pensamos que devíamos fazer um trato com você, selando com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fazemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que foste embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram, beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato. E cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como os seus amigos. Neste mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que havia cavado. Isaac pôs neste poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade se chama Beceba. Amém? Aqui a gente vê que Deus abençoou tanto
Isaac, que o rei ficou preocupado, porque Isaac estava se tornando mais forte do que ele, com seu exército, com sua prosperidade, e ele temeu de Isaac voltar, como Isaac já tinha sido expulso várias vezes das terras. O rei temeu que Isaac voltasse para vingar deles, e como ele estava ficando muito próspero, que Deus estava abençoando muito, o rei ficou com medo de ser atacado e Isaac tomar as terras deles. Mas Isaac estava em um lugar deserto, um lugar que não prosperava nada, e mesmo assim, a palavra fala que ele plantou e colheu numa época que ninguém colhia 100 vezes mais, porque 100% do que ele plantou ele colheu, porque Deus estava com ele, e ele abriu poços naquele lugar e deu água novamente. Então o favor de Deus estando em nossos projetos, em nossa vida, em tudo que nós fizer, vai dar certo. Ainda que passamos por luta, assim como Isaac passou por luta, por prova, chegará o momento da colheita. E no momento da colheita, a colheita muitas vezes é grande e nem nós imaginamos o tamanho dessa colheita. E foi isso que aconteceu com Isaac. A colheita dele foi tão grande que o rei se preocupou. E em vez de ser inimigo dele, propôs fazer um juramento de paz com ele. Porque ele sabia que era impossível vencer Isaac pela prosperidade que Deus pôs sobre a vida dele. Então são assim que quando chega a prosperidade, não tem quem é inimigo quer ser seu amigo, quer mudar porque viu que você venceu. Mas primeiro vem a prova, vem as dificuldades, e você tem que ser aprovado para poder chegar aonde que Deus quer. Amém? Então fica essa palavra de ânimo, que Deus nos abençoe.